presente é a tentativa, por parte de alguns, de reverter essa regra e receber mais pagamento do que o valor do serviço que presta. Alguns homens buscam reduzir as horas de trabalho e aumentar os valores do pagamento. Essa prática não pode ser mantida indefinidamente. Quando os homens continuam recebendo mais por seu trabalho do que o valor de seus serviços, eles acabam esgotando a fonte de seus rendimentos. E o chefe faz o movimento seguinte. Quero que entenda esse ponto com clareza, porque a falta de conhecimento sobre o assunto vai acabar arruinando o sistema industrial americano se a prática de tentar receber mais pelo trabalho do que se dá a ele não for corrigida. O homem que faz a correção é o homem que depende de seu trabalho para viver, porque ele é o único homem que tem o privilégio da iniciativa na correção dessa prática insalubre. Por favor, não me entenda mal. Não maldigo o homem que ganha vida com seu trabalho diário, porque a verdade é que quero ajudar o trabalhador dando a ele filosofia mais saudável de relacionamento em relação à comercialização de seus serviços. Reu, se entendi corretamente, você acredita que seria tão insalubre para um empregador deixar de pagar ao empregado qualquer porção de pagamento que ele ganhou de maneira justa, como seria para um empregado criar um prejuízo a si mesmo fazendo menos do que é pago para fazer? E chego à conclusão, pelo que você disse, que sua argumentação sobre todo esse assunto se baseia na compreensão de uma economia saudável e do princípio do retorno aumentado. Carnegie, você entendeu a ideia perfeitamente e quero lhe parabenizar por isso, porque muita gente parece nunca entender os grandes benefícios em potencial disponíveis àqueles que seguem o hábito de prestar mais serviço do que aquele pelo qual é pago. Muitas vezes ouvi trabalhadores dizerem: "Não sou pago para isso", ou "Isso não é minha responsabilidade", e "De jeito nenhum vou fazer alguma coisa pela qual não sou pago". Você já ouviu declarações desse tipo? Todo mundo ouviu. Bem, quando você escuta um homem falando desse jeito, pode ter certeza de que ele nunca vai ganhar com seu trabalho mais do que o suficiente para sobreviver. Além do mais, esse tipo de atitude mental atrai antipatia dos associados e, portanto, desestimula oportunidades favoráveis para a autopromoção. Quando procuro um homem para ocupar um cargo de responsabilidade, a primeira qualidade que procuro é essa atitude mental positiva, agradável. Você pode se perguntar por que não procuro antes a capacidade para fazer o trabalho que quero que seja feito. Vou dizer por quê. O homem com uma atitude mental negativa vai perturbar a harmonia do relacionamento de todos com quem trabalha. Portanto, ele é uma influência desagregadora com a qual nenhum administrador eficiente quer lidar. Procuro antes a atitude mental correta também, porque, onde ela está, normalmente se encontra também a disponibilidade para aprender. Assim, a capacidade necessária para a realização de determinado trabalho pode ser desenvolvida. Quando Charles Schwab foi trabalhar para mim, ele não tinha nenhuma habilidade aparente além da que tinha qualquer outro empregado. Mas Charlie tinha uma atitude mental imbatível e uma personalidade envolvente que o ajudava a conquistar amigos em todas as classes. Ele também tinha uma disponibilidade natural para fazer mais do que era pago para fazer. Essa qualidade era tão pronunciada que ele realmente saiu de seu caminho para se colocar no caminho do trabalho. Ele não só fez o esforço extra, como também acrescentou mais 2 ou 3 extras, e fez tudo com um sorriso no rosto e com a disposição certa. Ele também agiu rapidamente e voltava para pegar mais trabalho quando terminava qualquer tarefa a ele designada. Aceitou um emprego muito difícil com a mesma avidez e a mesma fome de um homem diante de um prato de comida. Agora, o que se pode fazer com um homem como esse se não dar a ele muita autonomia e deixá-lo agir na velocidade que quiser? Esse tipo de atitude mental inspira confiança. Também atrai oportunidades que escapariam do homem que vive emburrado e de coração amargo. Digo com franqueza que não tem como segurar um homem com esse tipo de atitude mental. Ele determina o próprio preço e é pago de boa vontade.
Se um empregador é míope o suficiente para negar reconhecimento a esse homem por meio da adequada compensação, algum empregador mais esperto logo o descobrirá e dará a ele um emprego melhor. A lei da oferta e da procura, portanto, intercede e impõe a recompensa apropriada para esse homem. O empregador tem muito pouco a fazer nessas circunstâncias. A iniciativa está inteiramente nas mãos do empregado. Esse exemplo da sabedoria de prestar mais serviço do que se é pago para fazer não é aplicável apenas ao relacionamento entre patrão e empregado. As mesmas regras valem com a mesma definição para os profissionais liberais. Na verdade, a todos aqueles que ganham a vida prestando serviço a outras pessoas. O vendedor de alimentos que favorece o consumidor quando está pesando 1 quilo de açúcar é muito mais esperto do que aquele que umedece seu açúcar para deixá-lo mais pesado. O comerciante que arredonda para baixo e dá ao cliente aquele centavo a mais ao devolver o troco, em vez de arredondar a seu favor, é muito mais esperto que aquele que se recusa a adotar essa prática. Conheci comerciantes que perderam negócios e clientes equivalentes a centenas de dólares por ano por causa desse hábito de querer ganhar centavos no arredondamento do troco. Uma vez conheci um mercador que subia e descia o vale Monongahela, perto de Pittsburgh, oferecendo os produtos que carregava nas costas. Ouvi dizer que o pacote pesava mais que o homem que o carregava. Quando fazia uma venda, esse comerciante costumava acrescentar algum artigo extra gratuito, como forma de expressar sua gratidão pela preferência. O presente não tinha muito valor monetário, mas era ofertado com uma atitude mental que induzia o cliente a comentar a cortesia com os vizinhos, dando ao mercador uma publicidade gratuita que ele não teria conseguido comprar só com dinheiro. Em pouco tempo, esse comerciante desapareceu de sua rota estabelecida. Os clientes começaram a perguntar e pesquisar o que havia acontecido com ele. A busca era motivada por um afeto genuíno pelo homenzinho com o peso enorme, como o chamavam. Alguns meses depois, o homem reapareceu. Dessa vez apareceu sem o pacote. Estava ali para informar aos clientes sobre a abertura de sua loja em Pittsburgh. Se você não presta mais serviços do que aqueles pelos quais é pago, já está recebendo tudo o que merece e não tem o direito de pedir mais. Essa loja é hoje uma das maiores e mais prósperas da cidade. É conhecida como Horn Department Store, fundada pelo homenzinho com o peso enorme, seu proprietário, e ainda se pode acrescentar a descrição: o homenzinho com o coração enorme e muita inteligência. Olhamos para homens que conseguiram e dizemos: que sorte! Ou que felizardo! É muito comum deixarmos de investigar a origem dessa sorte. E se assim fizéssemos, poderíamos descobrir que ela era só o hábito de prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual eram pagos, como no exemplo do homenzinho com o peso enorme. Muitas vezes ouvi dizer que Charles Schwab teve um golpe de sorte porque o velho Carnegie gostava dele e o favorecia, preferindo-o a todos os outros. A verdade é que Charles se favoreceu. Eu só precisei ficar fora do caminho e permitir que ele seguisse em frente. Qualquer golpe de sorte que ele tenha tido foi criado por ele mesmo, por iniciativa própria. Quando descrever esse princípio na filosofia da realização individual, não deixe de enfatizar que eu falei sobre isso, porque essa é uma regra certa e segura pela qual qualquer um pode influenciar a roda da vida para que renda benefícios que compensarão quaisquer infortúnios que possam surgir. Quando levar a filosofia ao mundo, não deixe de dizer às pessoas como usar esse princípio de fazer mais do que se é pago para fazer como um meio de se tornar indispensável àqueles a quem serve. Explique também que essa é a regra do sucesso pela qual a lei da compensação pode ser posta em prática deliberadamente em benefício próprio. Sempre pensei que era uma grande tragédia Emerson não ter explicado com mais clareza, em seu ensaio sobre compensação, que o hábito de prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual se é pago tem o efeito de colocar a lei da compensação como um amparo
para os esforços do indivíduo. Reu. Você conhece homens bem-sucedidos que não adotam o hábito de fazer mais do que são pagos para fazer? Carnegie. Não conheço nenhum homem bem-sucedido em nenhuma área ou vocação que não siga esse hábito de maneira consciente ou inconsciente. Estude qualquer homem de sucesso, independente de sua vocação, e vai descobrir rapidamente que ele não trabalha cumprindo o horário. Se estudar com cuidado aqueles que abandonam o que estão fazendo no momento em que o apito anuncia o fim do expediente, vai descobrir que eles não ganham mais do que o necessário para sobreviver. Mostre-me uma pessoa que seja exceção para essa regra e eu lhe dou um cheque de $1.000 no ato, se esse homem me permitir fotografá-lo. Se esse homem existe, é um espécime raro e quero guardar sua foto para um museu, de forma que todos possam ver o homem que desafiou leis naturais com sucesso. Homens bem-sucedidos não procuram expedientes curtos e trabalhos fáceis, porque, se são realmente bem-sucedidos, eles sabem que essa circunstância não existe. Homens bem-sucedidos estão sempre procurando meios de alongar, não de encurtar o dia de trabalho. Reu. Você sempre seguiu o hábito de fazer mais do que era pago para fazer? Carnegie. Se não tivesse seguido, você não estaria aqui tentando aprender as regras da realização bem-sucedida, porque eu ainda seria um assalariado e estaria exatamente onde comecei. Se me perguntasse qual dos princípios de realização mais me ajudou, acho que me sentiria compelido a dizer que foi fazer o esforço extra. No entanto, você pode não chegar à conclusão de que esse princípio isolado pode ser responsável pelo sucesso. Há outros princípios do sucesso, e algumas combinações deles devem ser usadas por todos que alcançam sucesso digno de nota e duradouro. Agora é um momento apropriado para chamar sua atenção para a importância de combinar definição de objetivo com o hábito de fazer o esforço extra. Ao fazer o esforço extra, é preciso ter em vista um destino final definido, e não vejo motivo para alguém não prestar mais serviço do que aquele pelo qual recebe, como um meio deliberado de influenciar a roda da vida na realização de um objetivo definido. E se alguém seguir esse hábito por conveniência? É privilégio de todo homem promover-se de toda a forma legítima possível, e é seu privilégio, especialmente, progredir por métodos que satisfaçam e beneficiem outras pessoas. Prestar mais serviço do que aquele pelo qual se é pago é um hábito contra o qual nenhuma oposição pode ser oferecida de maneira legítima. É um hábito que qualquer um pode exercitar por iniciativa própria, sem a necessidade de pedir permissão para isso. Nenhum comprador de serviços vai se opor ao vendedor que entrega mais do que promete. E certamente nenhum comprador de serviços vai reclamar se o vendedor entregar os serviços com uma atitude mental amistosa, agradável. Esses são privilégios que fazem parte dos direitos do vendedor. Reu. E sobre o homem cuja falta de educação obriga-o a aceitar apenas oportunidades disponíveis aos trabalhadores comuns que usam as mãos como ferramentas? Poderia dizer que esse homem tem uma oportunidade igual à daqueles que estudaram mais? Carnegie. Fico muito feliz por ter feito essa pergunta, porque quero corrigir um erro comum que as pessoas cometem em relação a essa questão da educação. Primeiro, quero explicar que a palavra educar tem um significado inteiramente diferente daquele que muitos acreditam ter. A palavra tem raiz no latim educare, que significa extrair, desenvolver a partir do interior. Um homem educado é aquele que se apropriou de sua mente e a desenvolveu de tal forma, por meio do pensamento organizado, que ela o ajuda de maneira eficiente na solução de seus problemas diários da vida. Algumas pessoas acreditam que educação consiste na aquisição de conhecimento, mas, em um sentido mais verdadeiro, ela significa que o indivíduo aprendeu como usar o conhecimento. Conheço muitos homens que são enciclopédias ambulantes de conhecimento, mas fazem um uso tão pobre disso que não conseguem ganhar nem o sustento. Outro erro que muita gente comete é acreditar que escolaridade e educação são sinônimos.
Escolaridade pode permitir que o homem adquira muito conhecimento e colecione muitos fatos úteis, mas não é suficiente para produzir um indivíduo educado. Educação é uma aquisição pessoal, e ela vem pelo desenvolvimento e uso da mente, e de nenhum outro jeito. Veja Thomas A. Edison, por exemplo. Sua escolaridade se resumiu a pouco mais de 3 meses e nem foi das mais eficientes. Sua verdadeira escolaridade foi obtida na grande escola da experiência, onde ele aprendeu a se apoderar de sua mente e usá-la. Por meio desse uso, ele se tornou um dos homens mais bem educados de nossos tempos. Conhecimento técnico como ele necessitava para inventar coisas foi adquirido de outros homens pela aplicação do princípio do Mastermind. Em seu trabalho, ele requer conhecimento de química, física, matemática e uma grande variedade de outros assuntos científicos, e não entende pessoalmente de nenhum. Mas como ele é educado, sabe como e onde obter conhecimento sobre esse e todos os outros assuntos que são essenciais em seu trabalho. Então, supere a ideia de que conhecimento é em si mesmo educação. O homem que sabe onde e como obter o conhecimento de que precisa, quando precisa dele, é muito mais educado que o homem que tem o conhecimento, mas não sabe o que fazer com ele. Há outro ângulo relacionado a esse antigo e ultrapassado argumento com o qual os homens explicam seus fracassos, alegando não terem tido oportunidade para adquirir educação. É o fato de o estudo ser gratuito nos Estados Unidos e fornecido com tanta abundância que qualquer homem pode estudar à noite, se realmente quiser. Também temos escolas por correspondência, pelas quais os homens podem adquirir conhecimento sobre quase todos os assuntos e por um preço muito pequeno. Tenho pouca paciência para quem diz que não tem sucesso porque não estudou, porque sei que qualquer homem que queira realmente estudar consegue. A falácia desse argumento "não estudei", em muitos casos, é que ele é usado na maioria das vezes como desculpa para preguiça e falta de ambição. Tive pouca escolaridade e comecei a carreira exatamente como qualquer outro trabalhador. Tive que me esforçar, sem favores, sem tio rico para me ajudar e sem ninguém para me incentivar a progredir para uma posição econômica mais favorável. A ideia de progredir foi totalmente minha. Mais que isso, descobri que a tarefa era relativamente fácil. Consistia principalmente em tomar posse de minha mente e usá-la com definição de objetivo. Eu não gostava da pobreza, portanto, me negava a permanecer nela. Minha atitude mental em relação a esse assunto foi o fator determinante que me ajudou a obrigar a pobreza a dar lugar à riqueza. Posso dizer com honestidade que entre todos os milhares de homens que já empreguei, não conheci nenhum que não pudesse ter se igualado a mim, ou me superado, se quisesse. Hill. Sua análise da questão da educação é interessante e reveladora. Pode ter certeza de que a incluirei em meus textos sobre a filosofia da realização, porque tenho certeza de que muitas outras pessoas têm a ideia errada da relação entre escolaridade e educação. Se entendi corretamente, você acredita que a melhor parte da educação de um indivíduo deriva do fazer, não simplesmente da aquisição de conhecimento. É isso? Carnegie. É exatamente isso. Tenho empregados com diplomas de faculdade, mas muitos consideram o curso superior apenas incidental para seu sucesso. Os que associam o curso superior com experiência prática logo se tornam educados, no sentido prático, desde que não contem muito com as graduações acadêmicas como justificativa para minimizar a experiência prática. Esta é uma boa hora para dizer que os graduados em curso superior que empreguei e que desenvolvem o hábito de prestar mais serviço do que aquele pelo qual eram pagos, normalmente progridem para cargos de maior responsabilidade e remuneração muito depressa, enquanto aqueles que negligenciam ou se recusam a adotar esse princípio não fazem mais progresso que o homem mediano sem diploma de faculdade. Hill. Quer dizer que o curso de nível superior vale relativamente menos
que o hábito de fazer mais do que se é pago para fazer? Carnegie. Sim, podemos colocar dessa maneira. Mas observei que homens com curso superior que seguem o hábito de prestar mais serviço do que aquele pelo qual são pagos, combinando o diploma às vantagens que adquirem com esse hábito, progridem muito mais rapidamente do que homens que fazem mais do que são pagos para fazer, mas não cursaram uma faculdade. A partir disso, cheguei à conclusão de que há certa medida de disciplina no pensamento que um homem obtém na faculdade e outros que não fizeram curso superior não têm. Hill, a maioria dos homens do seu grupo de mastermind tem curso superior? Carnegie. Não. Cerca de 2/3 do grupo não cursaram faculdade. E devo acrescentar que um dos que me foram mais úteis, considerando tudo o que fizeram, não terminou o colégio. Pode ser interessante saber também que seu hábito voluntário de fazer mais do que era pago para fazer foi o que o tornou mais valioso para mim. Digo isso porque seu exemplo parece ter estabelecido o ritmo para os outros membros do grupo de mastermind. Além do mais, sua atitude sobre esse assunto contagiou todos os trabalhadores, muitos dos quais pegaram o espírito, praticaram o hábito e, portanto, promoveram-se a posições mais bem pagas e de maior responsabilidade na companhia. Hill, tem algum método definido pelo qual consegue informar todos os seus homens das vantagens que podem obter prestando mais serviço do que aquele pelo qual são pagos? Carnegie. Não temos um método direto para isso, embora a notícia se espalhe pelas vias dos próprios trabalhadores de que homens que alçaram postos superiores progrediram seguindo o hábito de fazer mais do que eram pagos para fazer. Sempre pensei que devíamos ter ido muito mais longe por meio de algum tipo de abordagem direta para divulgar aos nossos homens os benefícios de prestar esse serviço. E teríamos ido em frente nessa intenção, não fosse o medo de esse esforço ser confundido com uma tentativa de obter mais trabalho sem pagar por ele. Muitos trabalhadores são céticos e desconfiados em relação a todo o esforço de um empregador para influenciá-los a progredir. Algum homem mais esperto que eu talvez encontre um jeito de conquistar mais confiança dos empregados e convencê-los dos benefícios, para empregados e empregadores, na mesma medida, do hábito de prestar mais serviço do que aquele que é exigido pela faixa salarial. É claro que a regra deve funcionar para os dois lados, e funciona, se o empregado entende esse princípio e o aplica deliberadamente. A questão está inteiramente nas mãos do empregado. Isso é algo que ele pode fazer por iniciativa própria, sem consultar o empregador. Os empregados mais espertos descobrem e aplicam esse princípio voluntariamente. Não há um homem em meu grupo de mastermind que não tenha se promovido voluntariamente a essa posição pelo hábito de fazer mais que o que era esperado dele. Digo francamente que o homem que segue esse hábito de maneira voluntária logo se torna indispensável e, portanto, estabelece o próprio salário e escolhe seu emprego. Não há nada que um empregador possa fazer além de cooperar com um homem que tem o julgamento sábio de fazer mais do que é pago para fazer. Hill, mas não existem alguns empregadores egoístas que se recusam a reconhecer e recompensar um empregado pelo hábito de fazer mais do que é pago para fazer? Carnegie. Sem dúvida, há alguns empregadores que são suficientemente míopes para negar recompensa a um homem desse tipo. Mas você precisa lembrar que o homem que tem o hábito de fazer mais do que é pago para fazer é tão raro que os empregadores competem por seus serviços. Se um homem tem a sabedoria de entender as vantagens de fazer mais do que é pago para fazer, geralmente tem bom senso para saber que todos os empregadores procuram esse tipo de ajuda. E mesmo aqueles que não sabem disso, mais cedo ou mais tarde, vão chamar a atenção de um empregador que esteja procurando esse tipo de serviço, embora não procurem se promover deliberadamente. Todo homem gravita para o lugar que é seu na vida, com a mesma certeza com que a água busca e encontra seu nível. Charles Schwab, por exemplo, não me procurou, até onde eu sei, e disse: "Olha aqui, estou fazendo mais do que sou pago para fazer." Fiz a descoberta por mim
porque estava procurando esse tipo de atitude mental. Nenhum empregador pode conduzir uma indústria do tamanho da nossa com sucesso sem a ajuda de grande número de homens que colocam em seu emprego coração, alma e toda a capacidade que têm. Portanto, estou sempre atento a esse tipo de homem. E quando encontro um, eu o isolo para observar de perto, para ter certeza de que ele segue o hábito de forma consistente. A verdade é que todos os empregadores bem-sucedidos fazem a mesma coisa. Essa é uma razão pela qual são bem-sucedidos. Seja um homem empregador, seja empregado, o espaço que ele ocupa no mundo é medido precisamente pela qualidade e quantidade do serviço que presta, mais a atitude mental com que se relaciona com outras pessoas. Emerson disse: faça e você terá o poder. Ele nunca expressou pensamento mais verdadeiro que esse. Além disso, ele se aplica a todas as vocações e a todo relacionamento humano. Homens que adquirem e mantêm poder o fazem tornando-se úteis aos outros. Toda essa conversa sobre homens que mantêm empregos rentáveis pela indicação é bobagem. Um homem pode conseguir um bom emprego por indicação, mas acredite, se ele permanecer no emprego, vai ser por esforço. E quanto mais ele se dedicar ao trabalho, mais vai progredir. Conheci alguns jovens que foram colocados, por influência de parentes e outras pessoas, em posições que estavam além de seus méritos e capacidades. Mas raramente vi um deles fazendo uso pleno da vantagem. E as raras exceções, eu sei, foram causadas pelo hábito de dar ao trabalho mais do que tentavam tirar dele. Reu. E quanto ao homem que não trabalha por salário? O pequeno comerciante, o médico ou advogado? Como podem se promover prestando mais serviço do que aquele pelo qual são pagos? Carnegie. A regra se aplica a eles como assalariados. Na verdade, os que deixam de prestar esse serviço continuam pequenos, e é comum que fracassem completamente. Há um fator na vida do homem bem-sucedido conhecido como boa vontade, sem a qual ninguém alcança sucesso digno de nota em nenhuma área. O melhor de todos os métodos para construir boa vontade é prestar mais e melhor serviço do que aquele que é esperado. O homem que faz isso com o tipo certo de atitude mental, com certeza faz amigos que vão continuar a promovê-lo por opção. Além do mais, seus clientes falarão dele aos amigos, pondo em prática a lei do retorno aumentado em seu benefício. O mercador pode não estar sempre em posição de entregar mercadoria além daquela pela qual o cliente pagou, mas pode incluir no pacote o serviço da cortesia e, assim, construir amizades que vão garantir a preferência contínua. Entenda, boa vontade e confiança são essenciais ao sucesso em todas as esferas da vida. Sem elas, o indivíduo fica confinado para sempre à mediocridade. Não há maneira melhor de construir esses relacionamentos do que prestando mais e melhor serviço que aquele que é habitual. Esse é um método de progresso pessoal que se pode exercitar por iniciativa própria e, de maneira geral, é uma forma de serviço que se pode prestar nas horas que seriam, de outra forma, desperdiçadas. Tenho em mente um caso que ilustra perfeitamente o que digo. Há vários anos, um policial notou uma luz acesa tarde da noite em uma loja de máquinas que ficava em sua área, e ele sabia que ninguém trabalhava à noite ali. Desconfiado, ele telefonou para o dono da loja, que chegou em seguida, abriu a porta e, cauteloso, entrou acompanhado pelo policial armado. Quando chegaram à salinha onde a luz brilhava, o dono da loja olhou para dentro e, para seu espanto, encontrou um dos empregados trabalhando em uma das máquinas. Quando você ficar sem nada para fazer, experimente escrever uma lista de todos os motivos pelos quais o mundo precisa de você. A experiência pode ser surpreendente. O jovem levantou a cabeça, viu o patrão e o policial apontando a arma para ele e explicou apressado que tinha o hábito de voltar à loja à noite para aprender a operar a máquina e, assim, tornar-se mais útil ao empregador. Vi um pequeno artigo no jornal sobre o incidente. Uma coluna de menos de 10 centímetros que descrevia os fatos, debochando do rapaz. Mas, para mim,
A piada era o empregador. Mandei alguém ir pedir ao rapaz para me procurar, conversei com ele durante alguns minutos e o contratei pelo dobro do salário que ele ganhava. Hoje ele é chefe de departamento em uma das nossas fábricas mais importantes, por um salário aproximadamente 4 vezes maior do que ganhava quando o encontrei. Mas esse não é o fim da história. Esse jovem está a caminho de posições ainda mais elevadas e, se continuar trabalhando com sua atual atitude mental, pode ter o melhor emprego da fábrica ou abrir um negócio. Afirmo que não há como deter esses indivíduos que usam seu tempo livre para se preparar para prestar mais e melhor serviço. Eles chegam ao topo da profissão ou carreira tão naturalmente quanto uma rolha boia na água. Pertenço a um clube que tem mais ou menos uns 200 sócios e a maioria alcançou o sucesso em sua área de atuação. Há algumas semanas, um dos membros ofereceu um banquete no qual fui o orador convidado. Pensei em falar sobre os princípios da realização individual. Por isso, deixei uma lista desses princípios sobre o prato de cada convidado. Em meu discurso, pedi a cada um que organizasse os princípios por ordem de importância e que os numerasse de acordo com essa ordem. Não foi surpresa descobrir que mais de 2/3 daqueles homens tinham colocado no topo da lista fazer mais do que era pago para fazer. Analise qualquer homem que tenha sucesso reconhecido em sua ocupação e provavelmente vai descobrir que ele segue o hábito de fazer mais do que é exigido dele, embora em muitos casos possa ser uma atitude inconsciente. Hill. Suponha que um empregado preste mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago, mas descubra que seu empregador não toma conhecimento disso. Ele deve continuar sem mencionar um pagamento mais adequado ou seria apropriado levar o assunto ao conhecimento do patrão com um pedido direto de recompensa adequada? Carnegie. Todo homem bem-sucedido também é um bom vendedor. Lembre-se disso. É um privilégio do indivíduo prestar mais serviço do que aquele pelo qual é pago, e certamente é seu dever com ele mesmo comercializar seus serviços da maneira mais vantajosa. Se ele faz mais do que é pago para fazer, tem um motivo justo para pedir maior compensação. Na verdade, ele não tem razão adequada para pedir pagamento maior, a menos e até que possa mostrar que merece mais do que recebe. Vi muitos homens pedirem promoções ou aumento de salário sem terem nenhum argumento que sustentasse a solicitação. Lembro de um homem que um dia entrou em meu escritório e pediu um aumento de salário porque estava há mais tempo naquela função que outro homem que também a exercia, mas recebia salário mais alto. Respondi à solicitação pedindo os prontuários dos 2 homens, demonstrando assim que o funcionário mais novo trabalhava mais e melhor que aquele que pedia o aumento. Concluí a entrevista perguntando a esse homem o que ele faria se estivesse em meu lugar. E ele respondeu que faria exatamente o que sabia que eu ia fazer. Nada. Porém, em circunstâncias semelhantes, nem todos os homens são razoáveis como esse foi. Há muitos que acreditam que o tempo de serviço deve ser motivo para salário mais alto, sem levar em conta a qualidade e quantidade de serviço prestado. É óbvio que compra e venda de serviços pessoais, no comércio e na indústria, não diferem de compra e venda de qualquer outro bem. O comprador não pode pagar mais que o valor daquilo que compra e se manter no ramo. A lei da oferta e da procura também entra na equação e torna-se um fator determinante no preço de serviços pessoais, como acontece em relação à compra ou venda de mercadoria. O vendedor de serviços pessoais está em uma competição com outros que têm serviços parecidos para vender. Quando o ponto de saturação no mercado é alcançado, o preço de venda cai naturalmente. Hill. O que um homem pode fazer quando se descobre em uma competição com outros que se dispõem a trabalhar por menos dinheiro que ele quer ou de que precisa? Como se pode enfrentar essa concorrência? Carnegie. Ele pode enfrentá-la entregando um produto melhor do que o da concorrência e de nenhum outro jeito. Nem todos os cavalos do rei, nem todos os homens do rei podem mudar esse fato.
Ele ainda pode dar mais um grande passo ao enfrentar a concorrência prestando o serviço com a adequada atitude mental. Além disso, só tem uma coisa que um homem pode fazer para comercializar seus serviços da forma mais favorável, e é se especializando em um campo específico em que não haja tanta concorrência. Isso pode envolver uma mudança de vocação, mas é um passo que sei que muitos homens ambiciosos deram. Se o trabalho de um homem não rende a ele o suficiente para suprir suas necessidades, a única coisa que ele pode fazer é mudar para outra área na qual o pagamento pelos serviços seja mais alto. Em relação a isso, quero alertar para um engano comum cometido por muitos homens que trabalham por salário, que é o hábito de confundir necessidades financeiras com a exigência de salário. Conheci homens cujos hábitos eram tão extravagantes e cuja economia doméstica era tão mal administrada que eles pretendiam resolver o problema da necessidade de mais dinheiro do que ganhavam, exigindo que ele se apresentasse na forma de salário mais alto, embora já recebessem o valor cheio por seus serviços. No geral, acho que empregadores e empregados na indústria americana são justos e razoáveis. Nenhum empregador sensato quer comprar serviços pessoais por menos que valem, e nenhum empregado honesto espera ou exige pagamento desproporcional ao valor dos serviços que presta. Mas há alguns homens nos dois grupos que parecem não ter uma ideia clara de como chegar a um preço justo por serviços pessoais. Reu. Falando sobre o relacionamento entre empregadores e empregados, presumo que tenha se referido a ele em sua forma mais ampla, que tenha se referido a todas as circunstâncias nas quais serviços pessoais sejam comprados e vendidos, como no relacionamento entre profissionais e seus clientes, em que os salários correspondem a um valor fixado, e ao comerciante e seus clientes, quando os salários consistem de um lucro sobre a mercadoria vendida. Carnegie. Sim, você está correto. Mas poderia ter estendido o escopo da relação empregado-empregador para incluir todas aquelas em que uma pessoa presta serviço a outra. O hábito de fazer mais do que aquilo que é esperado pode ser aplicado de maneira muito eficiente em relacionamentos de amizade, em que uma pessoa serve outra sem pensar em ganho pecuniário. Aqui, o objetivo de prestar esse serviço pode ser o desejo de desenvolver uma amizade mais duradoura. O princípio pode ser aplicado efetivamente em relacionamentos familiares, em que um serviço prestado por um membro da família a outro tem a classificação de dever de família. Aqui, como em todos os outros relacionamentos, é benéfico prestar mais e melhor serviço do que de costume e, acima de tudo, com a atitude mental correta. Metade das discórdias domésticas poderia ser superada por uma aplicação fiel do hábito de fazer mais do que é esperado e fazer com um espírito sensato. Reu. Pelo que disse, cheguei à conclusão de que o hábito de fazer mais do que se é pago para fazer tem possibilidades tão amplas de aplicação que pode afetar todos os relacionamentos humanos. Carnegie. Sim, ele pode beneficiar os relacionamentos com meros conhecidos, em que a questão do serviço nem está envolvida e não existe essa obrigação. Há situações em que todo o relacionamento consiste em simples trocas de gentilezas entre estranhos. Neste ponto, quero enfatizar que o serviço que se presta sem pagamento e sem nenhuma expectativa de compensação direta de natureza monetária geralmente se mostra mais lucrativo que todos, porque esse serviço constrói amizades e coloca outras pessoas em dívida de maneiras e em graus que seriam impossíveis se o serviço fosse pago. Pelo funcionamento dos princípios de retaliação e reciprocidade, todas as pessoas expressam de algum jeito sua apreciação pelos favores a elas prestados e mostram com a mesma clareza o ressentimento pelas injúrias feitas. Os favores podem consistir em nada mais tangível que simples palavras de cortesia, e as injúrias podem não ser maiores que deixar de falar com um conhecido por quem passamos na rua, mas as repercussões, nos dois casos, podem ser abrangentes e sérias.
E posso levar o exemplo um passo adiante, dizendo que não só simples palavras, ou a falta delas, servem para alterar relacionamentos entre pessoas, mas também o tom de voz em que as palavras são ditas pode fazer amigos ou inimigos. Conheço um homem de negócios muito bem-sucedido que nunca fala com um de seus empregados sem modificar cuidadosamente o tom de voz, de forma a transmitir um sentimento de simpatia. Na verdade, ele nunca fala com ninguém sem controlar a voz até que ela transmita o sentimento que ele deseja transmitir. Esse homem não só introduz tons agradáveis na voz quando fala com os empregados, como também observei que, quando dá uma ordem, ele sempre pede "por favor", em vez de exigir obediência. Os resultados dessa abordagem são impressionantes. Sempre me perguntei por que as pessoas que desejam obter cooperação amistosa em todas as áreas da vida não recorrem a esse hábito de pedir cooperação com um tom de voz agradável, em vez de exigir diretamente, como faz a maioria. Não seria muito melhor para todos os envolvidos se os membros de uma família pedissem favores uns aos outros com um tom de voz simpático, em vez de exigir atenção? Tenho um vizinho que nunca dá ordens aos filhos. Se quer que façam alguma coisa, ele modifica o tom de voz para transmitir um profundo afeto e manifesta seu desejo na forma de pergunta: "Pode, por favor, fazer isso ou aquilo?" Ou "Você pode parar de fazer isso ou aquilo?" Os resultados são imediatos e eficientes. Os filhos respondem com o mesmo tom afetuoso, transmitindo, portanto, que é um prazer atender ao pedido. Então, aqui vai mais um exemplo de como o princípio da reciprocidade funciona na prática. Nas relações profissionais, sociais ou familiares, o hábito de fazer o esforço extra sempre traz recompensas. E é surpreendente quando se observa de perto e descobre a grande variedade de relacionamentos humanos nos quais se pode fazer o esforço extra com benefícios diretos. Reu, você acabou de dar uma descrição muito lúcida dos benefícios disponíveis pela aplicação do hábito de fazer o esforço extra. Pode dar agora um breve resumo dos métodos mais práticos para o desenvolvimento desse hábito? Carnegie. Com esse, como com todos os outros princípios da filosofia da realização, a perfeição só é alcançada pela prática. A palavra hábito denota a repetição de um pensamento, palavra ou ato. Não tem outro jeito de desenvolver um hábito. Para responder sua pergunta mais especificamente, sugiro que a melhor maneira de desenvolver o hábito de fazer o esforço extra é adotar a política de realmente fazer o esforço extra em todas as relações humanas. É possível começar em casa, com os membros da família. A maioria das famílias precisa praticar mais esse hábito. Em seguida, pode-se começar de maneira muito lucrativa a fazer o esforço extra a favor de associados na empresa ou em sua atividade vocacional. Seria muito útil, como forma de desenvolver esse hábito, mesmo não sendo diretamente lucrativo de outra maneira, adotar a política de fazer o esforço extra com conhecidos por meio de palavras e atitudes de cortesia. Fiquei sabendo de grandes oportunidades para autopromoção originárias desse tipo de cortesia. Se você quer que alguma coisa seja feita, e bem feita, procure um homem ocupado que organize seu tempo de tal forma que tenha tempo livre para emergências. Por fim, se alguém adota e segue deliberadamente o hábito de fazer o esforço extra em todos os relacionamentos, há poucas chances de mal-entendidos e praticamente nenhum risco de perda de oportunidades para autopromoção. Nunca é demais enfatizar a importância de fazer mais do que aquilo pelo que se recebe como uma questão de hábito. Não é o bastante agir dessa maneira apenas por conveniência, quando é óbvio que a atitude trará benefícios, porque isso leva muita gente a ignorar oportunidades para a autopromoção que só podem ser percebidas por aqueles que fazem o esforço extra como hábito. Esse hábito vai atrair e revelar oportunidades que a pessoa comum não vai notar. Mais ainda,
Ele tem uma forte tendência para criar oportunidades onde elas não existiam antes. Todos os hábitos têm a peculiaridade de inspirar hábitos relacionados. O hábito de fazer mais do que se é pago para fazer ajuda automaticamente no desenvolvimento dos hábitos de iniciativa, perseverança, entusiasmo, imaginação, autocontrole, definição de objetivo, autossuficiência, personalidade atraente e muitas outras qualidades essenciais para o sucesso, entre elas, um afeto genuíno por pessoas. Fica claro, portanto, que há mais benefícios relacionados ao hábito de fazer mais do que se é pago para fazer do que aqueles discerníveis por uma análise rápida, superficial. Enfatizo esse fato porque se pode cometer o engano de julgar mal a importância desse hábito pela simplicidade de seu nome. Devemos todos lembrar que as grandes coisas da vida nada são senão um conjunto de coisas menores. A diferença entre as atitudes que levam ao sucesso e as que levam ao fracasso é sempre tão pequena que passa despercebida por todos, exceto por aqueles que têm um aguçado sentido de observação e análise das circunstâncias do relacionamento humano. Acima disso, devemos lembrar que todo sucesso depende da maneira como o indivíduo se relaciona com outros. O relacionamento humano, portanto, é o assunto mais importante da vida. É aqui que o indivíduo se torna o mestre de sua vida, o capitão de sua alma, ou afunda na escuridão do esquecimento pelo fracasso. A tragédia dos que fracassam está no fato de o relacionamento humano ser sujeito à manipulação, direção, influência e controle por meio de regras estabelecidas do sucesso. Não fosse assim, não haveria propósito em apresentar esta filosofia de realização. Além de todos os outros benefícios disponíveis para aqueles que habitualmente prestam mais e melhor serviço do que aquele pelo qual são pagos, esse hábito traz certo sentimento de felicidade, que por si só seria a compensação adequada para quem adota o hábito. Nunca conheci alguém que seguisse esse hábito e não tivesse uma disposição de otimismo e alegria. Seria impossível alguém integrar aos hábitos diários a prestação de serviço útil a tantas pessoas quanto for possível e, ao mesmo tempo, ter uma atitude rabugenta, pessimista. Outro método muito eficiente para o desenvolvimento do hábito de fazer o esforço extra é analisar e estudar com cuidado os que seguem esse hábito e os que não o seguem, e comparar as realizações desses dois grupos. Um mês de observação diária é suficiente para se convencer das estupendas possibilidades disponíveis para todos que fazem o esforço extra e o fazem de maneira espontânea e agradável. Hill chego à conclusão de que a expressão fazer mais do que se é pago para fazer é de alguma forma uma nomenclatura errada, na medida em que é impossível, no sentido mais amplo dessa expressão, alguém fazer mais do que é pago para fazer. É essa sua compreensão? Carnegie. Estava esperando para ver se você perceberia esse fato sem eu ter que chamar sua atenção. Sim, é isso. Todas as formas de trabalho construtivo são recompensadas, de um jeito ou de outro. E no sentido mais amplo, não existe realmente essa possibilidade de fazer mais do que se é pago para fazer. Vamos ver que benefícios específicos estão disponíveis ao homem por meio de seus poderes exaltados de pensamento e discurso que o compensam por fazer o esforço extra. Algumas vantagens de fazer mais do que se é pago para fazer. O hábito de fazer o esforço extra dá ao indivíduo o benefício da lei dos retornos crescentes, em uma variedade de maneiras muito numerosa para ser descrita aqui. O hábito coloca o indivíduo em posição de beneficiar-se da lei da compensação, pela qual nenhum ato ou feito pode ou é realizado sem uma resposta equivalente, de acordo com sua própria natureza. Dá ao indivíduo
o benefício do crescimento por meio da resistência e uso, promovendo, portanto, o desenvolvimento mental e aumento da habilidade no uso do corpo. É fato muito conhecido que corpo e mente adquirem eficiência e habilidade pela disciplina e o uso sistemáticos que pedem a prestação de serviço que temporariamente não é pago. O hábito desenvolve o importante fator da iniciativa, sem o qual nenhum indivíduo jamais supera a mediocridade em nenhuma vocação. Desenvolve autossuficiência, que também é essencial em todas as formas de realização pessoal. Permite que o indivíduo lucre pela lei do contraste, já que, obviamente, a maioria das pessoas não segue o hábito de fazer mais do que é paga para fazer. Pelo contrário, busca se safar com o mínimo de serviço. Ajuda o indivíduo a superar o hábito de vagar sem rumo, eliminando, portanto, o hábito que está no topo da lista daqueles que são a maior causa de fracasso. Ajuda no desenvolvimento do hábito de definição de objetivo, o primeiro princípio de realização individual. Tem forte tendência a ajudar no desenvolvimento da personalidade atraente, levando assim a meios pelos quais se pode relacionar com outras pessoas de forma a obter cooperação amistosa. Costuma dar ao indivíduo uma posição preferencial no relacionamento com outras pessoas, pela qual ele pode se tornar indispensável e estabelecer o preço por seus serviços. Garante emprego contínuo, servindo, portanto, de seguro contra a carência relacionada às necessidades da vida. É o maior de todos os métodos conhecidos pelos quais o homem assalariado pode se promover para posições mais elevadas e melhores salários, e serve como meio prático pelo qual um homem pode se tornar dono do próprio negócio. Desenvolve a presteza de imaginação, a capacidade pela qual se pode criar planos práticos para a realização de objetivos e propósitos em qualquer vocação. Desenvolve uma atitude mental positiva, que é uma das qualidades mais importantes e essencial em todos os relacionamentos humanos. Serve para construir a confiança de terceiros na integridade e capacidade geral do indivíduo, que é essencial e indispensável para a realização digna de nota em qualquer vocação. Finalmente, é um hábito que se pode adotar e seguir por iniciativa própria, sem a necessidade de pedir permissão a terceiros. Compare essas 16 vantagens definidas que estão disponíveis ao homem em troca de fazer mais do que se é pago para fazer, com o único benefício de obter a comida necessária para viver, que está disponível às outras criaturas da terra por meio do mesmo hábito. E será levado a concluir que o número esmagadoramente maior de benefícios desfrutados pelo homem serve como adequada compensação para o desenvolvimento e uso desse hábito. Essa comparação confirma sua afirmação de que é impossível alguém fazer mais do que é pago para fazer, e pela razão muito óbvia de que, no simples ato de fazer aquilo que é construtivo, o indivíduo adquire poder que pode ser convertido no que ele quiser. Essa análise confere maior significado à afirmação de Emerson: faça a coisa e terá o poder. Quem segue essa análise cuidadosamente não pode deixar de concluir que é impossível alguém fazer mais do que é pago para fazer. O pagamento consiste na autodisciplina e no desenvolvimento que se alcança pela prestação de serviço, e está também nos efeitos materiais do serviço na forma de compensação econômica. Hill. Sua análise do hábito de fazer mais do que se é pago para fazer sugere que esse hábito é um dos necessários da filosofia da realização individual. Pode descrever algumas circunstâncias definidas em sua experiência profissional nas quais tenha lucrado com esse hábito? Carnegie. Você me faz um pedido grandioso. Primeiro, vou dar uma resposta genérica, contando que todas as riquezas materiais que possuo e todas as vantagens comerciais de que desfruto podem ser atribuídas a ter seguido esse hábito. Mas vou lhe dar um exemplo mais específico
de uma experiência que me deu uma das maiores oportunidades que jamais tive para me promover. Menciono essa experiência particular porque foi uma das mais dramáticas da minha vida. E posso acrescentar que ela trouxe também um dos maiores riscos que jamais assumi para fazer o esforço extra. O risco foi do tipo que jamais se deve assumir, a menos que se saiba estar tomando a atitude certa. E ainda assim, é o tipo de risco que pode ser fatal para as oportunidades de autopromoção na maioria das circunstâncias. É mais lucrativo ser a favor de alguma coisa do que contra alguma coisa. Quando eu era muito jovem, estudava telegrafia à noite e aprendi a operar um telégrafo com eficiência. Não fui pago para isso, nem fui orientado por alguém a tomar essa atitude. Fui recompensado por meu trabalho, porém, ao atrair a atenção de Thomas Scott, superintendente de divisão da Pennsylvania Railroad em Pittsburgh, que me deu o cargo de seu operador e secretário particular. Certa manhã, cheguei ao escritório antes de todo mundo e descobri que um acidente grave tinha interrompido a linha e toda a divisão estava congestionada. O expedidor chamava desesperadamente o escritório de Scott quando entrei. Decifrei a mensagem e descobri rapidamente o que havia acontecido. Tentei contato com Scott por telefone, mas a esposa informou que ele já tinha saído de casa. Então, lá estava eu, sentado em cima de um vulcão que certamente explodiria e arruinaria minhas chances na Pennsylvania Railroad para sempre, se eu tomasse a atitude errada. E poderia ter o mesmo efeito se eu não fizesse nada.